Hoje. Alô? Bom dia, Didi. Alô? Câmbio? Alô? Alô? Agora sim. Hoje vamos meditar no Salmo 90. Hoje pode ser um dia especial para você, porque você está aqui hoje de manhã, porque tínhamos um evento mundial e supostamente era para a gente ter uma programação especial hoje à tarde também. O time do nosso país pode ter sido derrotado, mas hoje você pode ter uma grande vitória na sua vida, se você permitir que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração no Salmo 90. É um salmo especial e esta madrugada eu sonhei pregando o Salmo 90. Então você imagina como que é o negócio, né? Eu sonhei pregando o Salmo 90. Então, tudo estava organizado na minha mente e eu estava pregando e refletindo com a igreja o Salmo 90, dormindo, né? Então, eu espero que seja melhor eu acordado do que dormindo. Foi. Eu conversava com um pastor essa semana. Aliás, deixa eu fazer um outro comentário, tipo nada a ver, né? Eu ouvi uma pregação ontem à noite, por acaso, eu tive que sair para fazer um socorro para o pessoal da festa aqui. E eu fui até o São Judas para comprar umas peças ali no mercado. E meu carro fica sintonizado lá na rádio, e aí eu ouvi o pastor pregando. E eu até comentei com a Lígia de manhã, ele é um pastor, ele prega mensagens muito profundas, e muitas vezes que eu ouço o ouço pregando, eu me vejo ali pregando as mesmas coisas que ele, não é? Mas de vez em quando ele está surpreendido. Eu fui surpreendido ontem, né? Eu acho que especialmente o irmão Rodolfo aqui, né? Não o seu Rodolfo, o irmão Rodolfo, né? Rodolfo Machado, ele não ia apreciar muito a mensagem, porque a mensagem era para se livrar das Jaels da sua vida. Pois é. E aí, quando eu abri, eu comecei a ouvir, ele estava falando lá daquela questão de Císera e Jael, né? Então, hoje ele continua a mensagem, eu peguei só um trechinho, ele dizendo que foi uma maldição para Císera entrar na tenda de Jael. Você não ia gostar não de hoje também, de qualquer forma, né? E ele estava fazendo a aplicação, na verdade ele não fez uma interpretação. Isso é o que acontece muito nos dias de hoje, onde os pastores não interpretam a Escritura, eles aplicam a Escritura, usando aquela história real, verídica, que Deus tinha um plano no povo de Israel ao permitir aquilo lá no livro dos Juízes, e então ele estava dizendo que para Císera já era uma coisa ruim. E aí ele aplica para a nossa vida, né? Que nós temos Jaels na nossa vida, né? E ele começa pela amizade, né? Dizendo que grande problema que tem no meio do povo aí é a amizade, né? Porque o Císera entrou na tenda de Jael porque ele era amigo de Éber, né? Eles eram amigos, enfim. Então, e ele começou a falar, eu lembrava do texto, falei, poxa, Jael foi um instrumento de Deus para libertar o povo de Israel, né? Mas isto foi assim. Eu sempre peço a Deus a misericórdia e graça dele para que eu possa entender o livro e passar para você o livro, né? A verdade do livro, e não verdades sobre o livro. Tudo aquilo que ele falou, citando inúmeros textos,
Era verdade. Só não era verdade no texto que ele estava usando de Jael. Né? Mas eu conversava com um pastor essa semana em oposição a estas coisas todas, né? E ele está doente, e aí a gente conversava e ele estava dizendo, ele tem que fazer um certo exame, tratamento, e corre risco, e alto risco no exame. E alguém perguntou, falou assim, mas o senhor não deve fazer, né, o exame, porque o senhor pode morrer no exame. Né? E aí então nós estávamos conversando, e aí a gente estava meditando de que na verdade quem dá assinatura é lá de cima. Né? Quando lá de cima assina, pessoal, não tem acordo. Se ele assinar que é para ir, não há quem segure aqui. E se ele disser para ficar, também não há quem leve para lá, não é? Agora eu queria saber, começando o nosso tempo aqui, quanto disso é uma verdade no seu coração? Irmãos, o Salmo 90, ele pode realmente fazer um marco na sua vida de um momento de transição para um relacionamento com Deus completamente diferente, talvez do que você vem tendo até hoje. Por isso é um salmo especial e importante. Porque aí eu comentava com ele, né? Resultado dessa pregação tão superficial nos nossos dias, e de que Deus dá tanta coisa para nós, de bênção aqui nessa terra, que na verdade o crente é apegado a essa terra. E quando você recebe qualquer notícia de que o tempo seu aqui está acabando, isso traz uma reação em você, né? Traz uma reação no crente, né? E eu tenho refletido isso, o céu é tão gostoso, o céu é tão maravilhoso que nós não queremos ir para lá. Não é? Por quê? Porque a terra é mais gostosa. Né? Lembra, a terra de Gósen era mais gostosa que a Palestina. E eles ficaram 400 anos lá e se envolveram com outros deuses. E eu vou fazer um desafio especial para os irmãos do Ministério de Louvor hoje e para o pastor João Pedro, né, que é o líder do Ministério o pastor supervisor do Ministério de Louvor, né, parte da mensagem, porque isso é um cântico de Moisés. Mas eu me lembro da época ainda que nós cantávamos, né, que o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Né? Eu quero ver meu Salvador. O céu é o lugar para onde eu vou. E aí, irei ao céu, o céu é um lugar maravilhoso. Então a gente tem esquecido de colocar no nosso louvor isso aqui. Já comentei com os irmãos em outras épocas que lá dos meus CDs preciosos que eu tenho um que tem mais de 20 músicas só sobre o céu. E então, à medida que eu estou andando, e ele está lá no meu carro nesses dias, já tem alguns meses que ele está lá, e ele fica rodando. 22 músicas, e ele roda, ele vai, ele acaba, começa de novo, acaba e começa de novo. Sabe o que é isso? Eu preciso me lembrar todo o tempo daquele lugar. Porque aquele lugar é o lugar que eu pertenço. E nós estávamos no retiro dos jovens, falando sobre peregrinando, somos peregrinos aqui na terra. Então o Salmo 90 é um salmo que ele ajuda você, ele tem este papel, de nos ajudar a vivermos uma vida sintonizada com o Senhor e desprendido, desapegado daquilo que acontece no mundo. Isso não significa que você não vai desfrutar do que tem aqui, quando Deus nos dá as coisas aqui. Mas estas coisas não podem ser tão agradáveis para nós que nós tenhamos dificuldade de entender. Isso aqui é de entender essa questão de morar no céu, estar eternamente com o Senhor. E eu digo para os irmãos, só tem um jeito. Bom para você, porque não tem dois. Um jeito só. E isto aqui é porque reflete o seu relacionamento com o Senhor. Se você não tiver um relacionamento próximo com Deus, então essas coisas são distantes, e quando você for no médico e o médico fala, olha, é o seguinte, já começa assim, ó, eu não tenho boas novas para você.
sei exatamente como vai ser esse processo na minha vida, né? Se vai ser instantâneo, se vai ser um infarto do miocárdio, eu não sei o que vai ser, né? Eu não sei se vai ser alguma coisa de acidente, ou se eu vou ao médico e me dá notícia, mas eu tenho me preparado para essas coisas, né? E Deus nos prova. Por exemplo, se eu for ao médico, for esse o processo do Senhor, né? É brincadeira, tá, pô? Só estou brincando, viu, pô? Aqui. Mas se eu for ao médico e ele falar assim, olha, eu não tenho boas novas para o senhor. Aí eu vou fazer assim, ó. Porque eu já sei o que ele vai dizer. Aí ele vai assim, olha, o seu tempo está contado. Ou seja, ele só está falando coisas que eu já sei, né? Meu tempo está contado desde que eu nasci. Né? Aí ele fala assim, olha, você tem poucos dias. Então eu peço a graça de Deus e falo assim, doutor, essa é a notícia mais maravilhosa que você pode dar para mim. Que eu vou encontrar com o meu Senhor. Olha só. Eu vou encontrar com o meu Senhor. Quantos dias são? Uns 3, 4... Nossa, mas tudo isso ainda? 3, 4 meses ainda? Só que tem que dar notícia, né? Amanhã. 2, 3 dias. Poxa, pastor, mas mensagem de domingo de manhã assim, nesse teor que o senhor prega, vamos voltar ao culto para 6:30 da tarde, porque o das 9:30 da manhã está meio difícil aqui, não é? Mas não é um contrassenso, irmãos? A gente canta, fala, crê tanta coisa, mas é só você começar a perceber, né? Por exemplo, quando você ouve a expressão, eu vi uma luz no fundo do túnel, o que significa isso? Coisa boa, não é? Está tudo escuro, o túnel está escuro, e de repente você vê uma luz no fundo do túnel. Sim, mas a luz no fundo do túnel deveria ser, você está vendo o céu chegar. Essa é a luz no fundo do túnel. O Salmo 90, ele é um dos salmos mais conhecidos do povo. Isso entre evangélicos e não evangélicos. Ele não chega no nível do Salmo 23. Mas o Salmo 90, ele tem uma característica especial. Eu não sei quantos de vocês aqui, talvez você vai confessar aqui que isso aconteceu com você. Anos atrás, eu conheci um casal, e eles fizeram parte da igreja por um tempo, e todos nós temos uma história. Você tem uma história? A história de como você foi alcançado, achado, né? O Sacha ontem, na reflexão que ele fez na festa caipira, na festa da gratidão, ele falou isso algumas 2, 3 vezes lá, na sua ênfase, né? Nós éramos perdidos e fomos achados pelo Senhor. Então, quando você foi achado pelo Senhor, como é que foi esse processo, né? Então, aquele casal estava contando como ele foi achado pelo Senhor, e a situação dele era assim, um tanto não comum, né? Não comum. E ele estava contando para a gente, ele contou para mim, de que ele foi convertido só lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Então ele estava lendo a Bíblia e o Senhor abriu o entendimento dele. E ali mesmo, ele e a esposa dele, numa praça lá no Rio de Janeiro, entregou a vida para Jesus. Eles entregaram sua vida para Jesus. Mas ele conta, né, de maneira muito engraçada, alguns episódios antes, né? Então, quando você convida alguém para a igreja, e um colega dele lá, onde ele trabalhava, o convidou para a igreja, e aí ele relutou muito, mas aí ele pegou, foi. Ele era muito seguro. Sabe o camarada meio inseguro assim? Vai numa igreja pequena, né? Chegou na igreja pequena, sentou assim mais ou menos onde está o Matias ali, né? E ele estava do lado do camarada lá, e o pastor começou a pregar, e o pastor começou a ficar empolgado no culto, e o pastor pregando, e ele começou a se encolher no banco, e ele cutucava o amigo e falou assim, por que o pastor está bravo desse jeito? Ele falou, não, mas o pastor não está bravo. Não, ele está bravo. Ele está bravo. E o pastor se empolgando lá, falou assim, ó, e pior, ele está bravo comigo. E é comigo que ele está bravo. Não, ele não está bravo, e ele está bravo comigo. E o camarada começou a suar, transpirar ali no banco, né? E aí o pastor era meio fortão assim, falou, aí ele me contando, pastor, o senhor não sabe, quando ele acabou a pregação, eu não conhecia nada, eu nunca tinha ido numa igreja evangélica, ele saiu do púlpito, ele desceu. Quando ele saiu do púlpito, ele desceu, ele veio para cima de mim, ele veio para cá agora. E o pastor, porque ele ia sair, fazer aquela passagem triunfal, né, pela congregação, para ir lá para a porta para receber o beijo do anel, né.
Mas o camarada não sabia, tá? Que você imagina, o camarada desce aqui, e ele sai por ali, e ele se encolheu e falou, ele vem para cima de mim, e ele vai brigar comigo. Né? Mas o mais curioso que tem a ver com o Salmo 90, é que ele tinha ganho uma Bíblia de presente. E ele, como muitos já fizeram, ganhou a Bíblia e engavetou a Bíblia dele, né? E um dia alguém estava lá na casa dele, e ele estava mexendo numas tranqueiras da gaveta, e alguém viu a Bíblia e falou, rapaz, você tem uma Bíblia na sua casa? Ele falou, tenho a Bíblia. Está aí, tem anos que ela está aí. Eu não sei para que serve isso aí. Ele falou, não, rapaz, você não pode ter uma coisa dessa, uma Bíblia aqui fechada na sua casa. É assim que funciona. Você vai lá na cidade, no lugar tal, e você compra uma estantezinha, um pedestalzinho, e você vai colocar lá na sua estante, aqui no seu guarda-comida. E você abre a Bíblia no Salmo 90 e coloca lá e deixa lá. E a sua casa vai ser abençoada. Pois ele foi, comprou Salmo 90 e 91. Vai de domingo que vem. E deixou aberto. Ela falou, pastor, e o senhor está achando que eu estou inventando? Ele me abre a Bíblia, pessoal, e mostra as páginas branquinhas, aquelas duas do meio, amarela, não dá nem para chegar nada no texto. Falou, pastor, 2 anos aberto no Salmo 90, Salmo 91. Lá. Passava por ali, aberto lá. Mas um dia, aí não era ficção, né? O senhor tinha um plano. E ele falou para a mulher dele assim, escuta, eu acho que esse negócio não é só isso não, deve ter mais coisa aqui. Vamos ler esse livro aí? Você vê como que o Espírito Santo de Deus faz? E eles pegaram, tiraram do pedestal e levaram para uma praça. Eles moravam no Rio de Janeiro, sentaram lá, abriram a Bíblia e começaram a ler a Bíblia. E lendo a Escritura, o Senhor os confrontou com a sua vida de pecado. E eles se renderam ao Senhor. Aí eles podiam entender o que era o Salmo 90 e que não tinha que deixar aberto ali. Né? Então, esse é o Salmo 90. Vamos ler o Salmo 90? Abre a sua Bíblia lá no Salmo 90 e nós vamos ler o Salmo 90. Eu tenho parte dele lá em cima, tá bom? Você vai acompanhar um pouco lá, para você fazer algumas anotações, e depois você vai ter que fazer outras aí, que não estão lá. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó, e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. Como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Este é o único salmo atribuído a Moisés do Saltério. Então, dos 150 salmos que nós temos, este é o único salmo que é
descrito como tendo sido escrito por Moisés. Porém, não é o único que ele escreveu. Moisés escreveu pelo menos mais 2 cânticos, e eles estão aí para você anotar. Êxodo 15, de 1 a 18, que a gente não tem tempo de ir lá, e Deuteronômio 31, 32, de 1 a 43. Se nós tivéssemos mais tempo, então o que nós faríamos? E você pode fazer em casa. Iríamos para lá, leríamos aquelas canções, os 2 cânticos, não é? Um aconteceu logo depois que eles saíram do Egito, e o outro acontece quando eles estão lá no deserto, né? Em Deuteronômio 32, já no fim da vida de Moisés, antes dele passar o comando de Israel para Josué. E há uma certa semelhança entre o conteúdo do Salmo 90 e o conteúdo da música, do cântico que está em Deuteronômio 32. E depois você pode ler em casa e fazer uma comparação. Agora, é muito importante, nem sempre a gente consegue, e no caso de Moisés, por causa do conteúdo, né, quando a gente está estudando, aprofundando no que ele está dizendo aqui, então, muito provavelmente, a ocasião que ele escreveu é a ocasião que está relatada em Números 20, em Números capítulo 20. Agora, você pode abrir, deixa marcado aí no Salmo 90, e você vai comigo para o Números 20, porque é muito importante para a gente ter isso no coração e na mente, para que você entenda as palavras de Moisés. Números capítulo 20. Então, se realmente a ocasião que Moisés escreveu foi esta de Números 20, então isto coloca que Moisés escreveu este salmo ao final dos 40 anos do deserto. Vamos lembrar você, né, se você é novo, convertido, né? Moisés, ele viveu 120 anos. É fácil de guardar, porque são 3 grupos de 40. Bem facilmente, né? Porque foram muito exatos, né? Moisés tinha os primeiros 40 anos de Moisés passou no Egito, sendo treinado no Egito, e Deus entendeu que essa é a melhor formação para aquilo que Moisés ia fazer mais tarde, de liderar o povo de Israel, trazer os livros da lei e também trazer, provavelmente o livro de Jó, tenha sido escrito por ele, assim como esta canção de Salmo 90. Então, ele matou um camarada, um egípcio, logo depois, e ele foi obrigado a fugir, e ele vai para o deserto, para a região de Midian, e ele fica lá por mais 40 anos. E ali ele conhece a sua esposa, ele tem seus 2 filhos, e ao final dos 40 anos, quando Moisés tinha 80 anos, o Senhor chama Moisés para voltar para o Egito e liderar o povo para libertá-los do Egito, e o Senhor age na vida do povo através de Moisés outros 40 anos. E então, ao final dos 120 anos, quando Moisés completou 120 anos, o Senhor o levou. Então, ao final dos 40 anos do deserto, quando Moisés está completando 120 anos, ali por aqueles momentos, Moisés escreve esta música aqui. Agora, olha que coisa interessante aqui, né? Embora possa parecer um pouco de especulação, né? E alguns de vocês têm um pouco de dificuldade quando eu falo muito especificamente ou de maneira muito veemente, mas observe que está ali no número B, na letra B do número 2. Moisés viu morrer ali no deserto cerca de 603.546 homens, fora mulheres e crianças que tenham morrido nas pragas, daquelas coisas que aconteceram durante o deserto. Por quê? Ou seja, se você lá no livro de Números vê o censo que é feito no começo do livro, saíram do Egito 603.550 homens com mais de 20 anos. E então, porque eles não obedeceram ao Senhor, eles não confiaram no Senhor e não entraram na terra, passados 2 anos, o Senhor disse que todos eles morreriam no deserto. Então, nesse momento que Moisés vai escrever esse Salmo 90,
Só estava vivo ele, Arão, Josué e Calebe, dos 603.550. Aí eu peguei minha calculadora científica, 603.550, descontei Moisés, Arão, Calebe e Josué, 4, deu 603.546. Se você foi atento, se você conhece um pouco do Salmo 90 já, né? Porque na leitura, talvez, se você é a primeira vez, você não pegou muito. À medida que a gente estiver explorando aqui, você vai entender o que estava no coração de Moisés. Pessoal, ele viu todo esse pessoal ser enterrado lá no deserto. Olha só. Houve um novo censo no finalzinho, lá narrado em Números 26:5. E quando o novo censo foi feito para ver os que entraram na terra, eram agora 601.730 homens. Viu que os números são parecidos? Um dia eu podia pregar uma mensagem para você nessas informações aqui. Porque estão lá na Bíblia, é tão inspirado quanto João 3,16. Você sabia? Que esse versículo aqui, que aparece esses números, ele é tão Bíblia como João 3,16 e tem impacto profundo para nós, se você meditar nesses detalhes. Porque uma das coisas que a gente poderia refletir é que não houve muitos nascimentos durante o tempo dos 40 anos no deserto. Porque se o povo de Israel era cerca de 2 milhões de pessoas, como muitos estudiosos entendem, pelos 603.550, esses 603.550, 603.548 vão morrer no deserto. Vai ficar só Josué e Calebe, no final, certo? Havia crianças com menos de 20 anos. Então os 601.730 eram crianças que tinham nascido nos primeiros 20 anos do deserto. Mais aqueles que tinham menos de 20 anos que saíram do Egito. Se você fizer um cálculo ali, provavelmente tinha aí cerca de umas 300 mil crianças. Então, eles vão se tornar com mais de 20 anos, não vão morrer no deserto, eles vão entrar, juntando com aqueles que nasceram nos primeiros 20 anos, porque quem nasceu nos últimos 20 anos, não tinha 20 anos ainda. Então não estão contados no censo, entendeu? Olha quanta coisa que tem aqui quando você está lendo um livro como o livro de Números, que você fala, pastor, o que tem de coisa no livro de Números? Para a gente entender a respeito do Senhor Jesus. Mas vamos parar por aqui, senão eu vou ficar lá aqui e eu não vou pôr o salmo, né? Números 20 narra 3 eventos para nós. Veja comigo aqui, Números 20, versículo 1. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Miriam morreu. Segundo evento, Moisés fere a rocha, em vez de falar com a rocha, e Deus diz para ele que ele não vai entrar na terra. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, e disseram, antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E aí eles murmuram contra o Senhor. O Senhor diz, versículo 8, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha. Versículo 9, então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como ele tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. Ou seja, o Senhor falou, fala que sai água. Aí Moisés fez um raciocínio. Se eu falar com a rocha, o que acontece?
segundo a palavra do Senhor. Está acordado? Se você falar com a rocha, o que acontece? Se Moisés falar, sai água. Mas Moisés estava bronqueado com o povo e disse: eu não vou dar água para eles coisa nenhuma. Então, em vez de falar com a rocha, o que ele fez? Ele bateu na rocha 2 vezes. Surpresa! Qual foi a surpresa? Saiu água. E diz o texto: muitas águas. E bebeu a congregação e seus animais. Opa, agora Moisés está encrencado. Por quê? Irmãos, olha, é um pequeno detalhe. É um pequeno detalhe. O fato de ter saído água quando Moisés bateu na rocha estava dizendo que o Senhor não estava a favor de Moisés, estava a favor do povo. Porque o povo pediu água. O povo precisava de água. E quando Moisés bateu na rocha, e Deus deu água, significa que Deus advogou a causa de Israel. Esposas, lembrem-se disso no relacionamento com seus maridos. Mesmo que Moisés decidiu não dar água para o povo, o Senhor decidiu dar água para o povo. E o povo teve água. E o Moisés ficou encrencado. Entendeu? Vocês entenderam o recadinho aqui? Filhos, lembre-se dessa passagem no relacionamento com seus pais. Você não precisa arrumar um samba lá e fazer um fuzuê lá em casa quando você for contrariado pelos seus pais. Você precisa conhecer isso aqui. Veja. Versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Ou seja, não foi o médico que deu a informação para Moisés. Quem deu foi o próprio Senhor e disse: não vai entrar na terra. Já comentei com vocês isso aqui. 38 anos. Se eu fosse Moisés, eu ia fazer uma perguntinha para o senhor. Eu não sei se ia ser boa a resposta que eu ia ouvir, mas 38 anos antes, quando eles foram, o Senhor disse que eles iam morrer no deserto. O Senhor disse: de todos que saíram do Egito com mais de 20 anos, só Josué e Caleb vai entrar na terra. Pois não, Moisés, o que você quer perguntar? Quem que vai entrar na terra? Josué e Caleb. Qual é a próxima pergunta? E eu? Eu não estou na lista. O Senhor diria: você não vai entrar também. Provavelmente se diria assim: ó, não vai entrar e faz o que tem que fazer e um dia você vai saber. Provavelmente ia ser assim. Entendeu aqui? Ele não estava na lista, pessoal. Então 38 anos depois aconteceu isso aqui. É outra mensagem que eu podia pregar para você. Eu já estou pegando 4 domingo de manhã assim, eu fico empolgado quando acordo, mas eu não posso ir assim tão rapidinho assim, tão lento assim, né? Vamos lá, rapidinho aqui. O terceiro evento, a morte de Arão, versículos 22 a 29. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao Monte Hor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Hor: nos confins da terra de Edom, Arão será recolhido ao seu povo. Talvez para você seria melhor se fosse assim, não é? Porque há tanta dúvida sobre essa questão do que vai acontecer depois da morte, né? Não é verdade? É isso que você fica meio assustado quando fala que vai chegar seu dia, não é? Porque o médico só fala para você: vai morrer.
Ou quando você está muito, você sabe que vai morrer. Ou você está muito velho, sabe que vai morrer. Olha aqui, o Senhor chamou solenemente Moisés e Arão. E diz assim: Moisés, Arão será recolhido ao seu povo. Olha que linguagem, que forma bonita de falar que ele vai morrer. Até forma bonita de falar que você vai morrer, tá vendo? Não precisa, você vai morrer. A morte te espera, né? Esse filme que vocês assistem por aí, né? Eu sou a morte. Aí para dar uma aliviada, no mundo fizeram o quê? Colocaram a morte como Brad Pitt. Tentando dar um negócio da morte, mas assim, o Brad Pitt, a morte? Né? Aqui não, pessoal, aqui é o Senhor que está dizendo. Então é uma forma bonita de dizer, né? Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra, pois fostes rebeldes à minha palavra na água de Meribá. E ele diz, e ele recolhe Arão. Agora você está entendendo aqui? O que está na mente e coração de Moisés. Moisés viu todos aqueles homens que saíram, não eram poucos, irmãos, mais de 600 mil morreram, segundo a palavra do Senhor. A sua irmã mais velha morreu. Miriam tinha uma ligação muito forte com o Moisés, e Moisés com Miriam. Ela era mais velha, mais de 10 anos provavelmente. Aí o Senhor diz, você não vai entrar, ou seja, você vai morrer logo também. E o seu irmão mais velho, que era o segundo, né? Miriam, depois Arão, e Moisés era o caçula. Vai morrer também. E já morreu. Da família de sangue de toda a descendência de Moisés, o único vivo agora, quem era? Ele. E ele está refletindo sobre isso. Então o Salmo 90, assim como Números 20, ele é uma reflexão sobre essa coisa, Deus, ira, pecado, brevidade. Está entendendo aqui? É o que está no Salmo 90. Deus, as suas características de Deus, o homem, as suas características, o pecado, suas consequências, a ira de Deus. E neste ambiente, Moisés faz uma súplica ao Senhor. Faz um pedido para o Senhor, que essa é uma oração. O texto começa, oração de Moisés, o quê? Homem de Deus. Homem de Deus. Singular, Moisés. Então anota aí. Se você está escrevendo, é a chance para você escrever agora aí. Se eu fosse resumir todo o Salmo 90 numa frase só, a frase é esta aí. Nós temos aprendido muito sobre louvar a Deus nos Salmos, mas também aprendendo muito sobre oração. Lembra do Salmo 88? Outros salmos? A grandeza de Deus, a fragilidade do homem, faltou um M aí, bem como as consequências do pecado, devem levar o crente a suplicar por sabedoria para viver os seus dias. Eu queria que você pode copiar aí, vai ficar um pouquinho na tela, e eu queria perguntar para você. Não dá aquelas respostas assim, sabe? Tô, não tô, sou, não sou. Essas respostas aqui. A pergunta é: se você for autoavaliar-se, e a questão é, você tem contado bem os seus dias? Você é uma pessoa que você acha que você está contando bem os seus dias? Que nota você acha que você ia tirar? O que tem sido o teor da sua oração? Quando você ora. Moisés, homem de Deus. Então, diante dessa situação, Moisés, mais do que ninguém, viu a grandeza de Deus. Eu não sei se houve alguém na terra que viu o que Moisés viu. Você imaginou Moisés conversando com Davi e conversando com... Você pegar essa galera
fazer um time desse pessoal aqui e botar eles para conversar. Um painel, o pessoal sabe, um painel. A gente assiste lá nos Estados Unidos, vai lá e vê o MacArthur num painel junto com R.C. Sproul, Oi? R.C. Sproul, e você vê o Piper, que veio aqui recentemente, né? Mesmo o Mark Dever, esse pessoal, eles fazem um painel, eles ficam lá na frente, né? Lyndon Duncan, esse pessoal, e eles começam a falar sobre o assunto, a teologia ali, a gente fica escutando aquilo ali, e bebendo aquelas coisas ali. Você imaginou esse pessoal conversando? Aí eu estava com o tema, grandeza de Deus. Aí você fala assim, pessoal, dá licença. Grandeza de Deus, eu sei o que é. Mas diante do fato que ele via, o que Moisés via todo dia, toda hora, era morte de gente. Você está entendendo? Você de vez em quando está envolvido com a morte de alguém. Moisés estava envolvido com morte de gente todo dia. E mais de um por dia. Você sabe quanto tempo dura a sua vida? Os dias que você tem. Vamos pensar no que já passou, né? Já passou. Você tem contado bem os seus dias. Fomos desafiados semana passada que o alvo de Deus para nós é glorificar a Deus. É agradar ao Senhor. Viver uma vida que agrada ao Senhor. Ontem à noite, parte do desafio do Sacha para nós era sobre esse assunto. Agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor. Moisés tinha desagradado ao Senhor recentemente. E lhe custou não entrar na terra. Moisés nunca viu a terra. A não ser no binóculo de Deus. O Senhor levou lá no monte. No monte de Pisa, se eu não me engano. E aí falou, Moisés, olha a terra. Eu imagino que Deus deu um zoom que máquina nenhuma conseguiria. Trouxe a terra ali, ó, diante de Moisés. E ele mostrou, esta é a terra que eu prometi para o meu povo. Mas sabe de uma coisa? Você acha que Moisés ficou triste? Provavelmente ele estava triste por causa do seu pecado, mas o Senhor o consolou, provavelmente dessa forma. Mas o lugar que você vai é infinitamente mais lindo do que a terra prometida. Porque a terra que eu prometi para meus filhos não é esta em última análise. Esta aqui é uma que mana leite e mel. Mas a que você vai é a minha casa. É a minha casa. E você vai estar comigo lá. Esse foi o grande presente que Moisés recebeu. E é o presente que Deus tem para nós. Quando Ele nos buscar. Quando Ele nos chamar. Seja no arrebatamento. Ou seja quando Ele lhe chamar individualmente. Eu sei, você prefere no arrebatamento, tá bom. Mas alguns de nós vamos antes do arrebatamento. Só se Ele for hoje, né? Ainda até de noite, tá bom? A grandeza de Deus, a fragilidade do homem, bem como as consequências do pecado, devem levar o crente a suplicar por sabedoria para ver seus dias. Lembra que eu falei no começo da pregação que pode ser um dia diferente para você hoje, vai mudar a sua vida, contar os seus dias. Vai ser coisa de velho, né? Contar dia é coisa de velho. Por isso eu não conto o seu. Você acha que é novo? Como se não morresse novo. Né? Como se só velho morresse. Então vendo lá. A grandeza de Deus, versículos 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Se você fez discipulado comigo já, naquele material do capacitação lá do 1 por 1, então quando fala sobre Deus, né, a eternidade de Deus, está lá, Salmo 92, e você escreve lá, Deus é eterno, de eternidade a eternidade, né? Os teólogos usam esse texto para poder falar sobre a eternidade de Deus.
Agora, irmãos, o que Moisés está falando aqui é muito mais do que um princípio teológico. Moisés está falando aqui da sua experiência. Ele está dizendo Senhor. Nota que ele não chama de Jeová aqui, que foi o nome que o Senhor se apresentou a ele. Ele não está chamando o Senhor de Jeová. Ele está chamando o Senhor de Adonai. Não é Jeová aqui, é Adonai. É aquele que manda em tudo, é aquele que determina as coisas, é o soberano e que é o dono e possuidor da nossa vida. Ele estava às portas de morrer. E ele diz, ele declara, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Aqui na língua original, ele está dizendo literalmente, está traduzido refúgio, em outros lugares também aparece como refúgio, mas literalmente ele está falando lugar de habitação. Troque aí. Senhor, tu tens sido o nosso lugar de habitação. Irmãos, entenda isso aqui. O lugar de habitação do povo de Israel não era a terra prometida que eles iam chegar. Eles nem tinham entrado ainda. O lugar de habitação não era sequer o tabernáculo que o Senhor havia mandado construir ali, o lugar mais importante para Israel. Ele diz, Senhor, tu. Esta é a maneira mais sábia, antecipando para você que vai estar lá na frente. Esta é a maneira mais sábia de você contar os seus dias. Entender que lugar de habitação para nós é o Senhor. É o Senhor. Aí ele diz o nosso refúgio. Porque o lugar de habitação é que refúgio, a conotação de refúgio é quando você vai, quando você está ameaçado. Você está entendendo? Não é assim? Então dizer que Deus é aqui, o Senhor é nosso refúgio, é onde aquele lugar comum, né? Quando a coisa aperta, você corre para Ele. Aí quando a coisa está boa, você fica longe dele. Agora, lugar de habitação, ele está dizendo é o lugar que eu estou todo dia, todo instante. Com quem você divide as suas alegrias? Tem que ser com o Senhor. Pode ser com as pessoas também, lógico, mas com o Senhor, entendeu? É isso que Moisés está dizendo. Tu tens sido. Moisés nunca experimentaria estar na terra prometida. Mas Moisés já sabia que o lugar dele era o Senhor. Está entendendo? Não é definitivamente, irmãos, não é o céu. É o Senhor. Casualmente, onde ele está? No céu. Aonde é o seu trono? No céu. Então vamos para o céu. Você está entendendo agora? Fica diferente? Nós não vamos para o céu porque tem rosto de ouro. Nós não vamos para o céu porque as coisas são lindas lá. Nós não vamos para o céu porque todo mundo vai estar lá. Nós não vamos para o céu porque não vai ter mais tempo ruim, não vai ter mais tempestade, não vai ter mais morte. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que Deus é o lugar de refúgio. Deus é o lugar de habitação. E aonde ele estiver, é lá que eu quero estar. Mas o curioso aqui é que Moisés fala de geração em geração. Mas o povo de Israel, 40 anos atrás, estava totalmente entregue aos ídolos. Então, quando ele está falando do nosso refúgio de geração em geração, ele está pensando em todos aqueles que pertencem ao Senhor, que vieram antes dele, não somente o povo de Israel. Aqui ele está incluindo toda aquela galera. Eu li uma citação, quando ele chama Deus Adonai aqui, Adonai não é um Deus tribal. Por quê? Toda tribo tem um Deus, né? E tem um nome. Quando ele usou Adonai aqui, não é tribal, sabe por quê? Por causa do versículo 2. Porque ele existe antes da criação.
Antes que ele criasse qualquer coisa, já existia. Esse é o nosso Deus. E olha, pessoal, pode ter milhões de deuses no mundo, mas nenhum deles tem a coragem, a capacidade de dizer, eu fiz todas essas coisas aqui. Eles são sempre especialistas em uma coisa detalhada, pequena, por isso tem um monte. Olha só, já parou para pensar nisso aqui? Nós temos um só, porque ele é capaz de tudo. Aí quando é fora do cristianismo, tem que ter um monte, milhões. Cada um faz um pedacinho, né? E a união faz a força. É isso aí. Embora a união faz açúcar, na verdade. Mas olha só. Olha só. Nós temos um Deus só, ele é suficiente. Ele é suficiente para você? Ele tem sido suficiente para você? Ele está dizendo aqui. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, não podia ser diferente, né? A oração de Moisés começa com uma adoração ao Senhor, falando da grandeza, 2 versículos, e nós podemos ficar esmiuçando isso aqui, ó, para entender o que estava na mente daquele homem, que teve uma experiência com o Senhor como ninguém. Segunda parte do Salmo, a fragilidade do homem, versículos 3 a 6. A fragilidade do homem. Então Moisés, ele começou a se dar conta cada vez mais de quão frágil é o homem. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos nossos olhos, aos teus olhos, são como o dia de ontem. Foi Moisés mesmo o instrumento de Deus para declarar isso da criação em Gênesis capítulo 3, 19, que a gente não vai lá, mas você pode ir depois. O homem foi criado do pó e voltará ao pó. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Tornai ao pó. Volta para o pó. Esse é o que Deus está dizendo. Agora, Moisés está pensando assim, olha, mesmo os homens, ele escreveu Gênesis, você lembra? Então ele sabia, ele lembrava, que Matusalém viveu 969 anos. Adão viveu 930 anos. Mesmo estes que viveram tanto, olha só, versículo 4, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Irmãos, 1000 anos para o Senhor é nada. 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 Então Moisés está construindo a coisa aqui. Se você pensar no primeiro cidadão que nasceu no milênio e ele se converter, ele não vai morrer, lembra? Não vai morrer. Ele vai chegar no fim do milênio com 1000 anos. Para Deus, é como se tivesse acontecido apenas um dia. Aí ele vai mais. Veja só, versículo 4. São como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Se você lembrar que na 4ª vigília da noite os discípulos estavam lá no meio do mar e o mar estava para ir afundar o barco, então a noite tem quantas vigílias? 4. 4, não é? Se você pegar noite para o povo de Israel, a partir das 6 da tarde até 6 da manhã era noite. 12 horas. 12 de novo. Pega a calculadora científica, divide por 4. 12 dividido por 4. Uma vigília. 3 horas. Então ele está dizendo que 1000 anos para o Senhor. Como simples 3 horas. 3 horas. Aí você vê como o homem é frágil. Mesmo que vivesse tanto tempo. Agora, aqui só para ajudar você que está anotando aí, esse versículo aí, versículo 4, tem sido usado inadequadamente nesses nossos dias, abusado dele, para falar que não tem milênio. E ele é irmão gêmeo de 2 Pedro 3,8.
2 Pedro 3,8, eu leio para você rapidinho. 2 Pedro 3,8, ele diz: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam tardia. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nenhum dos dois tem a ver com escatologia, viu? Então não entra nessa conversa. O milênio é um grande tempo longo, porque Deus, 1 ano, 1000 anos é a mesma coisa. Um dia, 1000 anos é a mesma coisa. Pessoal, aqui Moisés está falando da eternidade do Senhor versus a fragilidade do homem, que a sua vida inteira, mesmo que ele tivesse 1000 anos, é como se fosse algumas poucas horas. Eu tenho uma notícia para dar para você. Eu não sei se você sabia, mas você não vai viver 1000 anos. Tá bom? Não vai. Alguns de vocês têm vivido como se vocês fossem viver 1000 anos. Não estão nem aí para a vida. Amanhã, vou pensar isso agora. Por que pensar isso agora? Por isso que você fica complicado quando recebe uma notícia ruim. Que devia ser uma notícia boa. Entendeu? Ele está falando lá em 2 Pedro da longanimidade da misericórdia do Senhor. Para ele, esperar 1000 anos não faz diferença. Mas para um homem, é uma grande diferença. Porque Deus tem um plano para aqueles que são dele. E Ele não vai perder nenhum dos que são dele. Simplesmente isso. Ele não está demorando para chegar, irmãos. Enquanto Ele não vem, é a longanimidade dele, porque ainda há aqueles que pertencem a Ele, que Ele está resgatando. E Ele só virá quando Ele resgatar o último que lhe pertence. Não é a maravilha do nosso Deus para nós? Independentemente de qualquer coisa, é isso que está escrito ali. Tu arrastas na torrente, são como um sono. Sabe o que é o homem? A gente vira e mexe é confrontado com de enchente, né? A enchente no Rio do Sul lá fez um estrago, né? Não sei, quase 2 centenas de municípios, calamidade pública, alerta, morre gente, uma enchente, né? Numa das reportagens que eu peguei rapidamente lá, um senhor morreu porque foi levado pela enxurrada. Pessoal, a água, ao mesmo tempo que ela é aquilo do qual nós não podemos viver sem, não é? Tão preciosa. Olha, ela numa torrente destrói, não há quem aguente, não quem fique. Eu assisti um filme, lógico, né? Muito tempo atrás. A Ponte do Rio Kwai. E o enredo lá era isso aqui. Tinha que destruir uma ponte e ninguém conseguia destruir a ponte. Porque era um negócio assim, uma construção absurda. Aí o cidadão olhou. E ela, lógico, passava o riozinho lá. E o curioso é que a ponte era o nome de uma ponte para lá em cima e passava um filetinho de água lá embaixo. Mas só que ele viu lá na frente uma barragem, né? Segurava lá a água lá. E ele olhou aquilo ali e falou... Então, o explosivo que o pessoal queria usar para estourar a ponte, ele foi estourar a barragem. Aí quebrou a barragem, a água veio, levou a ponte assim, ó, parecia um pedaço de papel. Torceu, levou tudo. Não foi o que aconteceu outro dia aí? A enchente que dá, leva o que está na frente. O carro vira um negócio assim, como se fosse... Então ele está dizendo que a nossa vida, Deus arrasta a nossa vida na torrente. São como sono. São como sono. 2 figuras. A força da água e o sono.
O coma. Você dorme, você acorda. Já pensou nisso aqui? Quando a gente está acordado, a vida parece que é demorada, né? Aí você dorme, quando você acorda. E se você é um dorminhoco, você sabe bem o que eu estou dizendo. Você dá uma piscadinha quando você acorda, olha, foi 1 hora. Você apagou, você levantou, você piscou 1 hora. Você pensou que vai ser uns pouquinhos de minutinhos que você dormiu, né? Só para dar uma relaxada no esqueleto. Você descuidou 1 hora. 1 hora eu estou sendo generoso, tá, pessoal? Os jovens aqui, eu vou contar um segredo para vocês. Eles dormem até 11 horas, meio-dia, 2 horas da tarde. E parece que foi um negócio de uns minutinhos, acorda e fala assim, nossa, não dormi quase nada hoje. Estou quebrado. A vida da gente é assim. O sono. Dormiu, acordou. Você está velho. Velho. E vai. Ou seja, não temos defesa. Agora veja a terceira parte, rapidinho para terminar. Terceira parte, que é as consequências do pecado. Versículo 7 a 11. Pois somos consumidos pela tua ira. Agora observe, o versículo 7 começa com pois. Toda essa brevidade do homem, essa fragilidade do homem, sabe por quê? Por causa do pecado. Porque se o pecado não tivesse entrado, o homem não ia morrer. Então o homem seria indestrutível. Como Deus é indestrutível. Esse era o plano do Senhor. E vai concretizar um dia, quando Ele nos transformar. Olha só, com o corpo glorificado, a hora que a torrente vier, ela passa por nós e não leva a gente. Olha que legal. Porque o Senhor pôs-se no meio deles, né? Atravessou as paredes e entrou lá. O corpo do Senhor Jesus Cristo não estava mais afetado por alguma coisa que é concreto, como nós somos. Então o pecado fez isto. E Deus é irado contra o pecado. Ele diz, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Agora, irmãos, aqui é aquela minha palavrinha para os irmãos do louvor. Eu quero destacar essa teologia de Moisés. As consequências do pecado. E eu volto a insistir com a necessidade da gente reavaliar o que a gente canta, irmãos. Reavaliar o que a gente canta. Nós precisamos alinhar aquilo que a gente canta com aquilo que a gente prega, aquilo que você ouve, para que seja coeso para você. Não vamos entrar na onda da música que sai aí fora, é novidade, né? Se você observar, uma característica da música nova, ela não cria raízes. Desses cânticos novos, alguns cânticos que nós cantávamos há 20 anos atrás, a gente não canta mais. Sabe o que significa isso? Superficialidade. Trocada por outra superficialidade. Quando você pega os hinos, que eu falo para você, os hinos do passado, são centenários, milenares. Sabe por quê? Porque a letra permanece. Porque a letra é a verdade da palavra do Senhor. Ela não é superficial. Ela permanece. Então ela tem um poder sobre nós. Olha só o que Moisés está fazendo aqui. Moisés está fazendo um cântico. E o cântico de Moisés tem a grandeza de Deus, a fragilidade do homem e a consequência do pecado. A gente não canta mais isso. A gente não canta sobre o pecado, irmãos. O homem não gosta de falar sobre o pecado. Não gosta. O pecado incomoda. Nesse aspecto, não no que devia. Então a gente é muito familiarizado com essas coisas. A gente vive de qualquer jeito e em nenhum momento a gente é confrontado com isto. Então a palavra aos dirigentes, líder do louvor, ao pastor João Pedro como pastor supervisor,
é que ministério, aí esse cabeçalho, né? Moisés, oração de Moisés, homem de Deus. O ministério é resultado de um chamado, seja ele o pastoral, seja ele para os ministérios da igreja. Essa é a nossa luta. Ninguém vai para o ministério por afinidade, eu gosto de fazer aquilo ali, então eu vou fazer aquilo que eu gosto de fazer. Normalmente quando você está nessa, você não fica. Você fica pulando de galho em galho. Agora quando você sabe, Deus me chamou para fazer uma coisa. Eu não sei se eu vou conseguir ver isso em vida ainda aqui no e-mail. Já conquistamos muito, irmãos. Nós caminhamos muito. Pessoal, mas tem uma jornada longa pela frente ainda, nesse aspecto. Não é? Mas já visto a questão do berçário maternal? Não consegue obreiros ali que tem aquilo no coração. Então desafio essas irmãs que estão lá. E vou dar aquela reunião com os pais. Porque normalmente quando alguns têm filhos daquela idade, se dedicam àquela ali porque os filhos estão lá. Aí o filho é promovido e eles são promovidos junto. E o negócio fica para trás. Aí aquele sufoco de transição, a última, o Marquinhos teve que entrar como bombeiro, Marquinhos da escola dominical, para apagar o incêndio. Ministério, a gente é chamado para aquilo ali. Ministério se faz com tempo. Então, o pessoal do louvor, eu sei que vocês gastam tempo para poder escolher as músicas, ensaia. Eu sei que o pessoal chegou 7h30 da manhã aqui hoje, pessoal. E ficaram até de madrugada ontem aqui. Os mesmos que estão lá, estão aqui, né? Numa igreja de quase 500 pessoas, é assim. O camarada vai lá, cobra o escanteio, ele cabeceia, depois ele corre para agarrar a bola, porque se tomar um gol, perde o jogo. Já lança a bola e sai correndo para receber lá na frente, para fazer o gol no adversário, para ganhar o jogo. Então fica, mas tudo bem, está fazendo. Tempo no louvor. Vocês precisam parar um pouquinho, reúne essa galera aqui, os dirigentes, senta, separa um tempo, pega o repertório, arranca, começa a arrancar, joga fora. Tira o que é bom, pega do passado, o que a gente não está cantando, traz de volta, escolhe, ensina. Né? Tem muita música, pessoal, tem muita coisa com letra que vai nos fazer lembrar quem nós somos, quem Deus é. Que o que nos complica é o pecado. Pecado complica. Você está complicado? Pecado. Está difícil? Pecado. Você está popular hoje. Moisés não quer nem saber. Chamado, comunhão, sintonia. A gente não consegue fazer um ministério sem gastar tempo. Mesmo que eu estou dando um tiro no meu pé, pessoal, aqui. Não estou com problema com isso aqui, não. Tiro no meu pé, porque, tá bom, então, para eu fazer isso aqui, eu vou ter que largar não sei o quê. Tá bom. E vamos fechando. Cadeado eu tenho. Um monte de cadeado lá. Vamos fechando. Mas o que permanecer, tem que ser assim. Permanece, vão fazer o que tem que ser feito. Nós estamos falando do louvor, do culto, não é? Então, então eles já se esmeram no ensaio para tocar com qualidade para a gente. Agora, eu quero que a gente pense no que nós estamos cantando, o que a gente está falando. Né? Moisés estava falando alguma coisa que era real da sua vida. Não vamos perder esse contexto de Moisés. 38 anos antes, os espias tinham ido para espiar a terra. Eu não tenho tempo de ir lá, eu marquei aqui, a gente tinha que ir lá, mas o tempo já acabou. Então é o seguinte, você vai ler, em Números capítulo 13, principalmente os versículos 27 e 28, ele manda os espias, e os espias ficam 40 dias espiando a terra, andando pela terra. Eles voltam com o relatório, e o relatório começa da forma mais complicada que um crente pode conversar com Deus. Vou dar dica para você. Sabe como começou? Realmente, a terra
mana, leite e mel. Tinha que bater neles 12. Tinha que dar surra neles. Vocês foram lá para comprovar se o que Deus disse é verdade. Essa foi a tarefa dos espias. Quando Deus falou para mandar os espias para lá, era para eles verem e montar a estratégia para entrar. Só isso. Fazia parte disso. Deus ia dar para eles a terra, já estava prometido. Não. Todo o tempo que eles estavam no deserto, 2 anos, eles estavam naquela. Será que a terra mana leite e mel mesmo? Estava no coração deles. A boca fala do que está cheio o coração, não é? Então eles foram para lá, e quando eles ficaram 40 dias, eles ficaram checando se Deus estava falando a verdade. Então você está sofrendo, você está com dificuldade. Esta é a consequência do pecado, porque é o pecado da incredulidade. Você não tem acreditado no que Deus diz é verdade. Você vive todo o tempo querendo pôr em prova, questionando se o que o Deus disse é verdade. As promessas que Ele deu para você é verdade. E você está em parafuso porque você vem para ele e fala, pastor, não funciona, não é assim, não funciona assim. Pior que eles, porque eles chegaram à conclusão, realmente a terra manda leite e mel. Sabe qual é o segundo versículo, 28? Adivinha como ele começa? Você sabe como ele começa? Mas há gigantes na terra. Há gigantes na terra. Então essa talvez é a vida que você está vivendo. Deus abençoa, pastor. Deus faz, mas... Aí você começa a dar um mas. Está cansado demais? Mas o quê? Mas o quê? E o povo disse, não vamos entrar. Nós somos que nem formiguinha lá perto deles. Eles vão pisar assim, ó. Já era de nós. Acendeu-se a ira do Senhor. A glória do Senhor apareceu, irmãos. Olha o texto lá. Olha o texto. Capítulo 14, 10 a 12. Você vai ler lá. A glória do Senhor apareceu. 14 e 20. A ira de Deus se manifestou e disse. É assim? Nenhum de vocês vai entrar na terra. Porque vocês não creram na minha palavra. Não creram em mim. Não vão entrar na terra. Todos que saíram com mais de 20 anos, que viram os meus sinais, olha o que Deus disse. Vocês viram os meus sinais, viram a minha ação, viram as minhas maravilhas, mas não creram nas minhas maravilhas, então não vão entrar na terra. Vão morrer no deserto. Então Moisés está lembrando disso. No fim da sua vida. Agora, por que tudo isto que Moisés está dizendo? Porque isso tudo é a base da última parte do seu cântico. A súplica resultante. Versículos 12 a 17. Você está anotando aí? Moisés pediu 6 coisas para o Senhor. Escreve lá. Primeiro, sabedoria para lidar com a brevidade. Versículo 12. Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos coração sábio. Essa era a suma de Moisés. O Senhor é eterno. Nós somos frágeis. Nós estamos com a consequência do pecado. Então nos ajuda a contar os dias corretamente. Para que nós nos tornemos sábios. Versículo 13. Segunda coisa que ele pediu. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Moisés vai embora e vai deixar o povo. Agora aqui, irmãos, é o coração do pastor, viu? É o coração do pastor de Moisés. Porque ele vai para o céu. Ele vai para a presença do Senhor. Mas o povo de Israel estava debaixo da ira do Senhor. Então ele disse, volta, Senhor. Volta. Volta-te aqui, é como se ele estivesse se virando lá. A palavra é a mesma que está no versículo 3, tornai. Senhor, volta. Porque para Moisés é como se Deus tivesse ido embora e largado o povo lá. Volta.
tem compaixão dos teus servos. Então você percebeu que ele está intercedendo pelo povo. Terceiro versículo 14 e 15. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Então está pedindo conforto espiritual e refúgio para a alma. Refrigério para a alma. Conforto espiritual é o terceiro, e refrigério para a alma. Conforto e refrigério. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Ele quer alegria. Eles estão cansados da tristeza do pecado. 40 anos. Ele quer alegria em oposição, oposto à aflição. Quarto pedido, versículo 16. Deus continua edificando e aumentando o povo. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. E os últimos dois pedidos estão no versículo 17. Na parte A, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Agora aqui, eu só vou dizer, vai estar no CD, depois você vai pedir para ver, e você vai refletir depois, tá bom? A linguagem aqui, seja sobre nós a graça do Senhor, a palavra graça que está aqui, não é a palavra resede que nós vimos na semana passada. A palavra aqui está ligada com a beleza do Senhor. É a beleza dele. Então ele está dizendo assim, seja sobre nós a beleza do Senhor nosso Deus. Então ele queria que a beleza do Senhor fosse vista no seu povo. Aí eu me lembrei do meu cântico do passado, né? Que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua bondade, porque é pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Esse aqui é o antídoto contra o pecado. Então o que é visto em mim? O pecado. Todo o tempo o pecado é visto em mim, o pecado é visto em você. Agora, se o Espírito agir, se nos apropriarmos da sua palavra, então a beleza do Senhor vai ser vista em nós. Vamos ser refinados pelo Espírito até que a beleza do Senhor seja vista em nós. E o último pedido. Deus abençoe o esforço do seu povo. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos? Sim, confirma a obra das nossas mãos. Qual era a obra do povo? A obra do povo deveria ser o testemunho do povo que pertencia ao Senhor, e a bênção do Senhor tinha que ser vista neles. Esse que era o que o Senhor queria. Esse que Moisés queria. Irmãos, o Salmo 90, eu disse que pode mudar a sua vida, sabe por quê? Porque se você receber a graça do Senhor, e ela é abundante, para contar os seus dias, então haverá um reavivamento espiritual no nosso meio. Obrigado, Eduardo. O Eduardo está acordado ainda. Eu soltei uma informação bombástica aqui para você. Eu não vou nem repetir, vou deixar para outra vez. Contar os dias. Eu não sei quantos dias eu tenho ainda. Não importa. Se for 1, se forem 200, ou mais 10.000, eu não sei. Contar os dias significa aquilo que eu escrevi no livro para você. Viver um dia de cada vez como se fosse o último dia de vida seu. Como é que você ia viver se fosse o último dia de vida seu hoje? E assisti um filme essa semana. O cidadão voltou do coma. Aí ficou todo animado. Falou, rapaz, estou com uma fome. Aí o médico falou o seguinte, rapaz,
seu filho está no outro andar para morrer. E a sua volta implica aí que a gente quer descobrir o que você teve, porque você tem a mesma doença. E ele falou, então você não voltou do coma para ficar vivo, você vai morrer. Eu dei um remédio para você, que é 1 dia, 2 você vai morrer. Ele vai passar o efeito. Seu corpo vai se acostumar a ele, você vai morrer. Ele disse, qual que é a distância daqui até Atlantic City? Tem um lanche lá, rapaz, eu tô com vontade de comer aquele lanche. O último dia de vida dele. O filho está no outro andar para morrer. Ele nem pediu para ir ver o filho lá em cima. Ele queria comer um lanche. Ficou 10 anos em coma. E quando ele acordou, ele queria comer um lanche. Eu não sei quanto tempo você está em coma espiritual. Mas eu espero que se você acordar hoje, você não me peça para arrumar um lanche para você. Vai ser difícil. Você está entendendo? Contar os dias. Não se conforme com a vida que você está vivendo, espiritualmente. Há muito por fazer pelo reino do Senhor, até que Ele leve você. Mas Ele não depende de você, porque se você não fizer, outro fará. Outro fará. A gente não canta outro dia aí, que não passe de nós o teu espírito, não foi? Esse é um cântico, né? Você não quer que passe essa geração? Não é o mesmo cântico? Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo. Não é isso? Então nós não queremos que Deus faça a obra através de nós. Então medite no Salmo 90 quando sair daqui. E você fala, Senhor, eu não tenho sido sábio ao contar os meus dias. Eu estou fraquejando na coisa. E eu não quero. Eu só vou dizer uma coisa para você, para encerrar. Não existe velhice espiritual. E se Deus me conceder tempo suficiente, eu quero viver isso no meio de vocês. Porque são 30 anos mostrando para vocês um monte de coisas que vocês acham que não acontecia, aconteceu. E eu quero ter a oportunidade. Se eu não tiver, alguém vai mostrar para você que não existe velhice espiritual. Existe velhice do corpo. O corpo nosso está condenado pelo pecado. Mas não o espírito. Não o espírito. Às vezes o pessoal pergunta, quando eu vou me aposentar, alguns estão com pressa, estão precisando que me aposente. Mas, porém, eu vou dizer para vocês, enquanto eu falar coisa com coisa, eu vou pregar. Não tem velhice. O meu corpo não vai me impedir de fazer o que eu tenho que fazer. Não vai. Não pode. É isso que Moisés está mostrando. Moisés viveu 120 anos, quando os homens em média viviam 80, 70. Eles falam aqui, pulei essa parte. 70 ou 80, ele viveu 120. Ele foi tirado pelo Senhor. Mas com 120 anos, ele estava liderando o povo, como quando ele tinha 80. E ao seu lado estava Caleb, que pediu para Josué mais tarde, me dá a terra em possessão que o Senhor prometeu para mim. Eu tinha 40 quando ele prometeu para mim. Eu tenho 80 agora. E eu vou ganhar aquilo lá no gigante. E ele pediu a parte que tinha o gigante. Eu quero aquela parte. Qual? Aquela do gigante. E eu vou tirar todos eles de lá e vou tomar posse daquela terra. Guarde isso. Não existe velhice espiritual. Existe velhice física, mas não espiritual. E se o meu corpo não me permitir vir aqui, sentado em algum lugar, eu vou falar da sabedoria do Senhor para você da palavra, enquanto eu estiver vivo.
Eu não preciso estar pregando aqui se eu não conseguir andar, se eu não conseguir subir. Entendeu? Mas eu posso dizer para você o que a palavra de Deus diz. Sentado onde eu estiver. Deitado em algum lugar. Então está na hora de você levantar e se apresentar. Dos dias que você tem, quantos são? O Petro falou quando ele voltou que eu tenho que aguentar ele até morrer. Toda segunda-feira ele está me importunando aqui, mas eu estou firme. Estou firme. Não foi o que ele falou para mim? Vou me aguentar, então vou aguentar. Vamos aguentar junto. Eu encosto dele, encosto de mim e vamos caminhar junto. Estou esperando outros, tá bom? Outros, vem aqui e fala, Senhor, eu vou fazer isso aqui. Para a glória do Senhor. Amém? Curva a sua cabeça. Nosso Deus bendito, te agradecemos pela tua misericórdia por nós. Em nos trazer aqui nesta manhã e nos desafiar com esta palavra de esperança. E a nossa súplica hoje, a minha súplica é a súplica do teu servo lá no passado. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina a nossa igreja, Pai. Ensina os membros da Igreja Batista Maranata, corpo do Senhor Jesus Cristo aqui no quilômetro 11, a contar os seus dias. Para que os nossos dias sejam produtivos do teu reino, para a glória do Senhor, não ostentação humana, não projeção de homem algum. Obrigado pelo que aconteceu nessa semana aqui, quando o seu nome foi proclamado para aquelas crianças, aquelas mulheres. Ontem à noite na festa, pessoas vieram aqui e foram expostas à tua palavra. Esse é o nosso papel. Mas queremos fazer mais. Os dias são curtos. É como apenas um sono, Pai. Mas não nos permita viver um pesadelo. E que o nosso sono seja para a tua glória, para o teu louvor, para a exaltação do Senhor. E eu te agradeço no nome santo de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Obrigado.